Seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura anual da Bíblia da C. E eu convido você a continuar essa leitura incrível do livro do Apocalipse com a gente. Hoje nós seguimos no capítulo 8, a abertura do 7º selo. E aqui o texto diz logo no início: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E aqui tem muitos estudos que vão tentar explicar quanto tempo seria essa meia hora. Mas nós vamos saber que há um intervalo então de tempo entre o 6º e o 7º selo se cumprir por conta dessa espera, ok? Bom, viu os 7 anjos que estão de pé diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar aonde o anjo estava derramado. E o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Aqui nós vamos ver que é o julgamento, né? O julgamento dos ímpios, daqueles que ficaram. E isso vai acontecer após a volta de Jesus. O 7º selo já fala sobre após a morte de Jesus. A gente sabe que o 6º selo, a gente já viu, são eles que branquearam suas vestes, já estão lá no altar do Senhor. Então, no 7º selo é após a vinda de Jesus Cristo. E esse após a vinda de Jesus Cristo vai ter um julgamento que é pelo clamor, pela perseguição, por tudo que aconteceu com os santos aqui na terra. Bom, algo que precisa ficar muito claro no texto do Apocalipse é que os textos, a leitura dos capítulos, não vai acontecendo de acordo com o que o capítulo vai passando. Ele vai, ele volta, ele vai e ele volta. E é justamente o que acontece ainda dentro do capítulo 8. A partir do versículo 6, nós não estamos falando mais pós-arrebatamento. Nós voltamos ao Apocalipse no sentido da continuidade dos seus eventos e acontecimentos antes de Jesus voltar. E aqui vai falar sobre trombetas. Trombetas que para nós, se observarmos o Antigo Testamento, é uma linguagem muito comum. Deus usava o som da trombeta para indicar algo bélico, uma guerra, né? Então assim, nós podemos trazer para nós que possivelmente foram e são determinados tempos em que o Senhor vai liberar determinadas guerras. Bom, então esse trecho vai falar sobre guerras, sobre períodos militares, vamos dizer assim, em que Deus sim estaria já julgando muita coisa, respondendo a muita coisa. E algo muito importante que tem que estar nos nossos corações é aqui o versículo 13, que vai dizer o seguinte: então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em voz alta: terror, terror, terror. E também em algumas traduções é ai, ai, ai. E diz o seguinte: sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. E aí, nós precisamos nos atentar justamente a isso, porque a gente percebe que são terrores que vão ficando cada vez mais intensos. Guerras e situações e julgamentos mesmo de Deus, ainda antes do arrebatamento, que vão se tornando cada vez mais intensos. Mas nesses últimos ais, nós precisamos estar muito atentos a eles, porque eles carregam sinais proféticos para nós. O capítulo 9 é o primeiro terror, a 5ª trombeta. E ele diz o seguinte: o 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Nós sabemos que a estrela que caiu do céu e recebeu a chave do poço do abismo é Satanás.
certo? Então o texto está falando de Satanás, né? E ele vai dizer o seguinte, e ele de uma maneira bastante figurativa, ele vai mostrar a ação do inferno na terra e na vida das pessoas. Vou ler para você ver. Então, versículo 3, da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, eles foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordem para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, para que somente as atormentassem por 5 meses. Esses 5 meses a gente sabe que não é 5 meses, é um tempo. Bom, com dor como a de ferroagem do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante como coroas de ouro, rosto parecido com um humano, os cabelos eram como os de mulher e dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa o destruidor. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros 2. Esse primeiro terror, a gente já vive ele, né, desde a instituição desse apocalipse, que é justamente o inferno lutando contra nós, destruindo aqueles que não têm o selo do Senhor, mas sim batalhando contra nós aqui na terra. É um poder que o inferno tem aqui na terra de destruir as pessoas. Ele não pode destruir a terra, mas ele pode destruir a vida das pessoas. E ele usa muito essa questão, o ouro, né? A glória, o poder, coroa de ouro, né? Aquela glória, o poder, né? Como as pessoas procuram o diabo através do seu poder, não é? Elas caem, né, na sua destruição por conta disso, mas também um rosto que parecia humano e também um cabelo que parecia de mulher, ou seja, ele vai usar também a questão da luxúria, da humanidade, da fraqueza do homem, da prostituição, e também vai usar essa linguagem dentes como de leão. Por quê? Porque ele vem mesmo para destruir, para arrebentar com a vida das pessoas. Faz parte da característica de como o inferno saiu do abismo e veio atacar o ser humano. Ele tem o poder de destruir aqueles que não têm o selo do sangue de Jesus Cristo na sua testa, a marca de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ficar com esses 2 textos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o 6º trombeta e também muitas outras coisas que vão acontecendo no decorrer do Apocalipse. Qual é a reflexão de hoje? Abra o seu coração e os seus olhos e decida quem de fato você é e a quem você serve. Esse capítulo 8, ele fala muito sobre as orações dos servos de Deus e o quanto Deus está esperando um tempo, muitas vezes, para agir, um tempo específico e determinado para agir por tudo aquilo que nós estamos levantando no altar dele. E que Deus não deixa de levar em consideração nada, absolutamente nada do que nós entregamos no altar dele. E o quanto ele é poderoso. Deus, ele tem se levantado, ele tem agido todos os dias dentro de um plano e de um propósito. E hoje eu quero terminar essa reflexão te perguntando: você está de fato vivendo o propósito de Deus ou você se embaraçou com tantos propósitos recheados de poder, de luxúria, de fama, de alma por aí na terra? Escolhe o teu lado. Vem ser rema com a gente. Vem ler a Bíblia junto com a Ser Rema e vem conhecer o poder de Deus para tua vida. Que Deus te abençoe.